Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Uma tarde aí de alegria para a torcida do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras fecha com o Richard Rios, que o Mauro mesmo disse ontem, não é um grande reforço, mas é uma promessa que fecha com o clube, ele que jogou pelo Guarani, e tudo indica que o Arthur fecha ainda hoje com o Palmeiras. As notícias são positivas, as negociações seguem entre Palmeiras e Red Bull Bragantino e tudo indica que ainda hoje o Arthur já seja anunciado como novo reforço do Palmeiras nesse clima já para a final do Campeonato Paulista. A gente vai falar sobre essa final do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrentando o Água Santa. Para o Mauro César ficar eufórico, eu já digo, vai atropelar o Água Santa na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai ser campeão novamente. E eu já dou uma boa tarde para ele, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado. Mauro, ontem você questionou, né? Você disse que essa diretoria do Palmeiras precisa contratar jogador de peso, porque dinheiro tem, planejamento tem, e você acha que as últimas contratações ficaram devendo um pouco. O Arthur está muito próximo. É uma notícia que serve até para motivar para essa final contra o Água Santa ou não? Não tem nada a ver, mas é uma notícia para o torcedor palmeirense pensar para o restante da temporada. Pro Água Santa não muda nada, ele não vai jogar, pô. Não, mas a motivação, né? O torcedor que cobrou tanto reforço. Motivação para ganhar do Água Santa, pelo amor de Deus, né? É obrigação do Palmeiras ganhar do Água Santa. Não é porque os demais rivais protagonizaram essa sequência de vexames, né? Um papelão atrás do outro, que o Palmeiras não vai deixar de ser obrigação para ser campeão paulista. Contra o Água Santa é obrigação de ser campeão paulista. Eu acho que é muito mais, é uma contratação importante para o decorrer da temporada, uma contratação de um jogador que teve, aliás, é até interessante observar, né? Esse negócio acabou sendo bom para todo mundo, né? Porque o Palmeiras vai ter um bom jogador. Eu não acho um absurdo o clube recomprar um atleta que foi dele. Isso acontece na Europa. Eu acho absurdo se o clube não tem dinheiro. Não tem dinheiro, você vende e não compra mais, né? Porque você está quebrado, pô, vai comprar como? Como o Palmeiras tem recursos e negociou outros jogadores, eu não acho nenhum absurdo. O jogador, quando ele sai, há 3 anos, saiu para o Red Bull Bragantino, era um. Hoje é um jogador 3 anos mais velho, mas também mais experiente, mais testado. E para o Red Bull Bragantino também foi interessante, porque ele comprou por 6, está vendendo por 8, mais 10% de uma futura negociação, né? Foi a informação que eu apurei hoje de manhã, e os bônus, que são os ajustes que estão faltando para anúncio oficial. 1 né? milhão. Exato. Tem assim, o bônus por quanto que é e tal, né? As metas, né? Que vão gerar esse bônus aí de 1 milhão. Então, para o Bragantino, um ótimo negócio. Daqui a mais 1 ano e meio, parece que o contrato acabaria. Não tem mercado na Europa, não apareceu nenhuma grande proposta. Então, assim, o risco de não aparecer uma grande proposta maior do que essa, seria real. O Bragantino poderia ficar com o jogador até daqui a pouco, com 6 meses, podendo assinar um pré-contrato com o Palmeiras. E ainda assim seria jovem, que tem 25, daqui a mais 1 ano vai ter 26. Então, para o Bragantino foi um ótimo negócio também. Está sendo, será, né? Caso ele seja fechado, como deverá ser nas próximas horas, tudo indica. E para o Palmeiras é importante que é um jogador de bom nível, que volta mais preparado, volta mais maduro. E um outro ponto que eu acho que é interessante observar é que no ano passado o Red Bull Bragantino teve um desempenho muito abaixo do ano anterior, caiu muito. E o dele também, o rendimento do Arthur caiu. E jogando num outro clube, num clube mais competitivo, um elenco mais forte, um time que está pronto, eu acho que a tendência é o Arthur retomar também um futebol do nível da temporada retrasada, quando ele jogou mais do que jogou no ano passado. Então, acho que é um negócio bom para todo mundo, eu acho perfeitamente natural que essa recompra, não acho um absurdo. Só acho absurdo, repito, quando o clube não tem dinheiro e compra sem dinheiro e fica criando mais dívida. Se você vende o jogador porque você precisa da grana e daqui a algum tempo você quer tê-lo de volta, mas ele ficou mais caro, você não tem condição de comprar, você não vai comprar. O Palmeiras tem condições de comprar. Porque além de ter vendido o Arthur por 6 milhões, vendeu outros tantos jogadores, fez dinheiro, tem dinheiro em caixa, vendeu o Endrick, que pode gerar um valor ainda maior dependendo do seu desempenho do clube também lá no Real Madrid quando for para a Espanha, vendeu o Danilo muito bem. Agora, é a única contratação, assim, desde a saída de 2 titulares absolutos do time campeão brasileiro, é a única contratação que tem algum impacto, né? As outras, o Richard Rios, como combinar, pode até virar amanhã o melhor volante do Brasil, do futebol brasileiro, mas é uma contratação para compor elenco, né? Um jogador que chega para compor elenco. O mercado do Palmeiras ainda é um mercado modesto. Agora mesmo estava conversando com o palmeirense agora pela manhã, quando fui cortar lá o cabelo, e ele fala a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa. Todo palmeirense que eu converso fala isso, não, tem que contratar mais, pô, o time tem dinheiro, o clube tem grana. Só que a política do clube é, digamos assim, um tanto quanto cautelosa em alguns momentos.
embora tenha feito algumas contratações caras, né? O Tabata não foi barato, o Flaco Lopes não foi barato, tem algumas contratações que foram contratações de investimentos elevados e que ainda não apresentaram o retorno técnico. Pode ser que esse ano consigam, às vezes leva um certo tempo para o jogador conseguir apresentar mais. Mas achei um negócio muito bom para todo mundo e é o primeiro grande negócio feito pelo Red Bull Bragantino, na minha opinião. Assim, de comprar um jogador jovem, são vários que eles contrataram, e revender bem. Acho uma venda muito boa, muito interessante, e é possível que o próprio clube já saia aí atacando o mercado, buscando um outro jogador da posição ou de outras posições mais jovens do que o Arthur. Acho que essa passa a ser uma tendência. Está lá o Caixinha, que é um técnico recém-chegado, ele vai certamente ter a sua avaliação. A primeira coisa que o Bragantino tinha que fazer, na verdade, é contratar um goleiro, né? Porque tem um problema sério ali no gol. É o jogador que mais falha, né? É impressionante, né? O Bragantino precisa de um goleiro urgente, porque o Bragantino, aliás, ele não está nessa final. Uma das razões é porque o goleiro é o Cleiton, né? Porque o time estava vencendo e acabou tomando um gol, uma falha diferente de outras tantas, né? Tem muitas falhas que a bola vai no gol, entra e sai mal do gol e tal, coisas desse tipo. Dessa vez tentou jogar com os pés, acabou errando. Isso comprometeu a equipe. Mas assim, eu não acho que tenha vínculo com a final. Essa final do Palmeiras é a famosa brigar com bêbado, como diriam lá em Nogueirópolis, né, Vanderlei? Você bateu no bêbado, é covardia e ao mesmo tempo obrigação. Você perdeu na briga por bêbado, amigo. Ah, mas o Água Santa, com todo respeito ao Água Santa, o Água Santa você nem acreditava que chegasse na final. Porque a gente não pode normalizar o vexame. O Santos foi um vexame, o Corinthians foi um vexame, o São Paulo foi um vexame. E o Bragantino também foi um vexame. Times de Série A. Nem por isso o Palmeiras pode protagonizar o vexame. Tem a obrigação de ser campeão. A diferença entre América e Atlético em Belo Horizonte, né? Caxias e Grêmio. Olha, se o Grêmio com o Luiz Soares e companhia também não for campeão gaúcho, também vai ser feio, né? Vai ser bem feio, né? Então acho que o Palmeiras não acho que interfira, respondendo a sua pergunta na final, né? Mais para o decorrer da temporada, e acho também que assim, é importante desvincular, né? Quando foi vendido o jogador, era outra comissão técnica, era outro momento, né? Então, e o jogador era outro também, o Arthur, era outro jogador. Então estava velho, mais experiente. Bom negócio para todo mundo e a primeira grande venda, na minha opinião, que eu não consigo lembrar aqui de outra, se eu tivesse esquecendo algo, me corrijam, do Red Bull Bragantino nessa época. Claudinho, né? Teve o Claudinho também, é verdade. Então é a segunda, né? Uma grande venda, assim, de contratação de jogador em baixa, né? Em baixa que eu digo por um valor menor, porque o Arthur não foi em baixa, 6 milhões já foi uma bela grana, né? Mas contratar um jogador por uma cifra e vender por mais, num modelo que até então, tirando esses dois, não apresentou esse tipo de retorno, né? E outra coisa que é interessante observar, né? As ilações, né? Não, o Arthur vai para o Red Bull, o RB Leipzig, vai lá para a Alemanha. Não aconteceu nada. Muita gente afirmava isso, conclusões, na verdade, né? Me parece que não existe esse canal direto. Pelo contrário, isso depende do mercado que faz. Você acha que o Red Bull não planeja essas coisas? Vou contratar esse para jogar para um outro clube lá fora. Só se o jogador se destacar e interessar para o técnico deles lá. Digamos que o técnico do RB Leipzig tem, de repente, 3 jogadores com a característica do Arthur. Eu não preciso desse. Eu preciso de um zagueiro. Tem um zagueiro bom aí e tal. E tem que pagar, né? Porque a gente tem que fazer negociação entre os clubes. Não é assim, pega de graça. Não, tem que pagar. Tem que pagar. Como aconteceu com o John Textor agora. Ele é dono do Lyon e dono do Botafogo. Mas teve que pagar o Botafogo quando levou o Jefinho para o futebol francês. Não é assim, pega aqui, leva, vai embora, não. Envolve dinheiro. É outro CNPJ. Exatamente. São CNPJs distintos que têm um CPF, né? Que é o dono de tudo, no caso, esse do Botafogo. Serem pagas? Taxas, exato, comissões. Eu concordo com o Mauro César Pereira. Vai ser um papelão se o Palmeiras não ganhar do Água Santa, e o Palmeiras realmente, hoje, não é o Santos, não é o São Paulo. O Corinthians, pra mim, foi a maior surpresa também. Perder aí pro Ituano, do jeito que perdeu, com o elenco que tem. E é uma obrigação, sim, ganhar essa final da Água Santa. Ah, tá desrespeitando o Água Santa. Claro que não. Mas é só a gente pegar um time, pegar o outro, pegar o histórico dos dois times, que a gente vai ver que o Palmeiras já tá com a mão na taça realmente. E o Palmeiras não costuma pecar dessa forma. Pecou contra o CRB, mas que também é mais forte que o Água Santa. Mas foi uma eliminação, um mico do Palmeiras recentemente diante de tantas conquistas. Agora, a pergunta que eu faço, Bruno, a gente estava conversando, né? Aqui antes do programa começar, que o Arthur tá praticamente certo. O Palmeiras deve pagar 8 milhões de euros, tá? 44 milhões e 500 mil reais, e ainda deve acrescentar uma cláusula com bônus por metas atingidas.
que, de acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, PVC, custará mais 1 milhão de euros, 5 milhões e 500 mil reais. Ou seja, com bônus, iria para 9 milhões de euros. Mas é obrigatório, viu? Se não rolar, tem um prazo onde vai ter que pagar esse valor. Mesmo que o Palmeiras não conquiste nenhum dos acordos Existe os bônus, provavelmente, não sei detalhes assim, mas tipo assim, com bônus pode ser um pouco mais, mas existe um valor, esse 1 milhão de euros chegará pro Red Bull de qualquer forma. Aí tem uma data. Aliás, é o que tá faltando para eles. Tá fechado o acordo, tudo certinho. Falta acertar a data, sabe? Nem a data. Nessa data, o prazo limite é esse e tal. Mas não é que pode não entrar essa grana. Esse 1 milhão vai pro Red Bull. Aí é uma questão de definição de palavras, acerto aqui, acolá, antes, depois, com meta. Mas, de qualquer maneira, no final da história, entra mais 1 milhão pro Red Bull. Isso é certeza. Então, ó, o Flávio Prado trazendo aí a informação, ele que tem relação aí, né, contato direto com a diretoria do Red Bull, o Palmeiras tem que pagar, independente se vai conseguir só aí tá data lá na se frente. não vai, só que ele só vai adiar o pagamento. Essa seria a última hipótese. Não deu nada, no final paga esse valor. Exatamente essas datas que estão sendo conversadas para fazer o contrato e acertar. Mas está certa com a negociação, tá? Se quiser botar ali, fechou, pode botar que fechou. Ah, fechou então? Fechou. Então olha aí, ó. A data, tá? Só data, tipo assim, tal data aqui, mas tá fechado o negócio. Então, ó, Flávio Prado trazendo a informação, a gente não tem ainda essa confirmação aí nos sites, e o Flávio Prado confirmando o acerto do Arthur com o Palmeiras. Então, 8 milhões de euros, tá? Já deixa aí, já tem informação aqui no Bate-Pronto. 8 milhões de euros com 1 milhão de euros ainda por bônus de metas atingidas. E mesmo que essas metas não sejam atingidas, o Palmeiras vai ter que pagar esse 1 milhão de euros no futuro pro Red Bull Bragantino. E após o amistoso, né, contra o Cruzeiro, na noite dessa quarta, de ontem, o Pedro Caixinho, técnico do Bragantino, disse que o Arthur ficou balançado a partir da procura do Palmeiras e reclamou dos contatos feitos ao atacante nas últimas semanas. Olha aí o que diz o Pedro Caixinha. Ele fala: pessoas do Palmeiras contataram o Arthur. Eu tenho tido aqui situações, ainda agora estou para ter. Não vou falar, obviamente, delas, porque não estão concretizadas. Mas eu não peguei o telefone para falar diretamente com o jogador, que não é do meu clube. Eu não faço isso, e muito menos a fazê-lo em um momento em que eu possa enfrentar esse clube em uma determinada final. E isso aconteceu. Quando isso aconteceu, obviamente, o estado emocional do jogador, querendo fazer e ainda hoje querendo fazer, as coisas não saem. Por que não é o Arthur que você viu nas primeiras rodadas do Paulista? Não é o Arthur que você conhece, porque emocionalmente estava perturbado. Então é o Caixinha reclamando aí, né, desse contato do Palmeiras e deixando claro que o próprio Arthur Vanderlei Nogueira já tá louco pra ir embora. Ele quer ir pro Palmeiras, ele quer ir pro time que disputa título, ele quer ir pro time onde ele sabe que ele vai ser mais valorizado, se ele ainda tem esse sonho de ir pra Europa. Um abração, Asmar, Mauro, Bruno, Flávio e você que nos acompanha. Eu queria só dizer o seguinte, que essa não é uma notícia nova, né? Que ele vai estar para sair do Bragantino. Isso se arrasta já há algum tempo, né? Eu até concordo que ele caiu de produção nos últimos tempos e acho que isso influi mesmo. O cara ficar pensando em investir uma nova camisa. Nós mesmos falamos aqui, quando a coisa não está muito definida, dizendo, poxa, com todo o respeito, ele recebe em dia no Bragantino, está bem empregado, lá não tem confusão, essa coisa toda, mas surge uma proposta do Palmeiras, nessa altura do campeonato, com 25, 26 anos, boa para ele. Se não tem nada para ir para o exterior, é muito provável que ele está torcendo e, se depender dele, negócio fechado. Nós falamos isso aqui várias vezes, parece que todo mundo concordava com isso. Então, o Flávio até deu a programas passados aqui que o Red Bull nem se importou que ele pelo menos conversasse com o Palmeiras para acertar valores salariais. Porque virou um desamor, né? Ele era o responsável, ele era o símbolo do... O Red Bull faz um trabalho, a Red Bull, de modo geral, de ligação com a comunidade. Isso. Então o clube, ele banca algumas festas da cidade, criou um bar temático, uma série de coisas.
E o Arthur era o símbolo disso tudo. Ele era a cara da Red Bull nesse projeto. Quando a Red Bull quando perde o Campeonato Paulista, do jeito que perdeu, perde a taça, a Copa do Brasil, começou a gerar um desamor. Peraí, também só perde. Aí ele também já começou a não ser tão querido assim, você sabe como é que isso funciona. E aí também ele perdeu um pouco daquele embalo e aí... esfriou a relação. Porque teve uma proposta do Qatar há pouco tempo atrás que ele não quis ir. É isso aí. Então, é essa a história. Então, e aí vai cuidar da vida Então, dele. o Bragantino em nenhum momento mostrou incômodo por esse interesse do Palmeiras e das tratativas aí, por enquanto, eram de corredores e tal, de telefonemas. Então, o Bragantino não se manifestou. Agora surge essa declaração do professor Caixinha, claramente incomodado. Mas ele tem uma outra visão, tem a visão do técnico, do cara o jogador que fica no banco, que ele treina todo dia, tem recebido conversas ou telefonemas ou propostas para sair e vai embora mesmo. Né? Então, ele precisa se sentir incomodado e vai perder um jogador importante, não vai perder o Nogueirinha, vai perder o Arthur. Mas mesmo nessa declaração que o Osmar leu, ele já diz que vai sair, siga a vida, em outras palavras, claro, e que vamos atrás de outro, que vai fazer um novo ciclo aqui. É isso que ele fala. Né? Mas como treinador, eu acho até tudo normal o que ele falou, ele mostrou incômodo. Ele tem o direito de ficar puto. É lógico. Tem o jogador dele, o jogador não está rendendo inspirado porque tem uma proposta. Ele considera que a cabeça do cara mexeu e ele entendeu que a parte emocional é que fez que ele perdesse, digamos, eficiência nesses últimos tempos. Vai passar, é muito provável que o Bragantino contrate um outro jogador razoável, bom, eles têm um dinheiro bom também, não rasga cheque, não rasga dinheiro, mas de qualquer maneira tem condições, está bem administrado para trazer um jogador para seguir a vida por lá. E o Arthur, eu acho que volta melhor do que saiu. Então, além do quesito experiência, mas volta melhor do que saiu. Independente do fato dos últimos tempos não ter agradado muito, mas volta melhor do que saiu. Acho que é um negócio legal para o Palmeiras, bom para ele, bom para o Bragantino. E o professor Abel deve ter dado uma forçadinha boa nos últimos tempos, que é o jogador que ele precisa para ter no grupo, para alternativas táticas que ele pretende colocar nessa nova temporada. Asmar. E a gente está falando, né, Bruno, da final do Campeonato Paulista, que o Palmeiras já é muito favorito. E quando a gente fala num ataque que pode ter aí Veiga, Arthur, Dudu e Rony, sendo que ainda tem o Endrick, sendo que ainda tem o Giovani, a gente fala de um Palmeiras, como disse o Mauro, estava faltando alguém de peso. Agora, esse ataque, a gente fala do elenco, do Flamengo, inclusive, que tem muita substituição. Eu acho que agora na parte ofensiva fica até mais forte que o Flamengo. Porque você tem esses 4 titulares. Rafael Veiga, Arthur, de elenco, não digo de nome, está do time titular não. Mas eu digo de elenco, você tem Veiga, Rony, Dudu e Arthur. Com Endrick e Giovani no banco. É bom elenco, sim. E o Arthur, a princípio, ele vem para ser titular numa vaga que ficou aberta, né? Você montou um ataque aí e 3 são titulares mesmo, sempre, o Veiga, o Rony e o Dudu. Essa 4ª vaga, que na teoria o Arthur vai ocupar, aí eu imagino que seria o Arthur jogando mais pelo lado direito, o Dudu pela esquerda, o Rony centralizado e o Veiga mais atrás. Essa 4ª vaga, ela ficou aberta durante o Campeonato Paulista, né? O Endrick teve uma sequência, depois saiu do time, o Giovani teve oportunidades, aí contra o São Bernardo o Abel colocou o Bruno Tabata, fez um bom jogo, contra o Ituano ele machucou, entrou o Breno Lopes logo no início, alguns falam que até o Mike pode jogar por ali, o Mike que já jogou numa função aberta na direita na reta final do Campeonato Brasileiro. Então o Arthur vem para preencher um espaço ali que o Palmeiras busca, esse 4º homem aí no setor ofensivo, ele atuando pelo lado direito, que é onde ele joga bem. O Arthur é um jogador já de 25 anos e que fez 4 brasileiros de Série A, jogando bem. Fez um pelo Bahia em 2019 e os últimos 3 pelo Bragantino. Então é um jogador consolidado, assim, nesse mercado de Série A de brasileiro e jogou Libertadores pelo Bragantino também, jogou Sul-Americana, chegou na final. Então é um jogador consolidado, assim, para disputar as principais competições do país e do continente. Então é um reforço que vem para jogar.
Ele tem 25, o investimento que o Palmeiras faz alto, então com certeza será um contrato longo. Então não é um jogador que eu imagino que o Palmeiras esteja pensando em ter lucro com ele. Ele pensa em usar o jogador para o time, para dar lucro técnico em campo, ajudar o Palmeiras a conquistar títulos. E isso tem sido cada vez mais comum, principalmente no Palmeiras e no Flamengo, que tem mais dinheiro, que contratam jogadores que não necessariamente vão para o exterior, né? O Flamengo tem vários desses, o Arrascaeta, o próprio Everton Ribeiro, que chegou a jogar nos Emirados Árabes e voltou, o Gabigol, que foi cedo para a Europa lá do Santos, mas quando veio para o Flamengo, veio e fica, e está aí no Flamengo e deve permanecer. O próprio Pedro já foi embora para a Europa, voltou e também deve ficar no Flamengo por bastante tempo, já está há um bom tempo no Flamengo. Então o Palmeiras e o Flamengo, eles contratam, hoje eles têm a capacidade financeira de contratar sem pensar no lucro financeiro lá na frente. Se acontecer uma venda do Arthur, ok, mas já não é uma coisa provável, né? Imaginando que o cara com 25, que ele fique pelo menos 3 anos no Palmeiras, com 28 já é uma coisa improvável. O Scarpa saiu em fim de contrato, uma situação diferente, não foi uma venda. Então eu acho isso interessante, acho que você tem que contratar, se você pode também, assim, vou contratar para o cara ajudar o meu time a ganhar jogo, a ganhar título, não necessariamente pensando numa venda para o exterior. Se acontecer, ok, mas não, acho que nem é o caso. Pela idade do jogador, é um cara que o Palmeiras aposta que vai ajudá-lo dentro de campo, não pensa necessariamente numa venda futura.